Olá, estamos aqui nós para a aula 15 da matéria do primeiro ano. E vamos continuar a falar de função, como já estamos falando nas últimas 3, 4, 6 aulas, né? Então, essa vai ser a 7ª aula de função, do conceito de função em si. E hoje vamos falar do terceiro critério de classificação de função. Vamos falar da paridade. Quando a gente fala de paridade, a gente precisa reconhecer, a gente quer reconhecer graficamente, pode ser algebricamente também, mas o graficamente é onde mais, é a representação que mais aparece aqui na minha cabeça. A gente quer falar de simetria. Então, temos que aprender o que é simetria. É o que a gente vai ver, então, nessa aula de hoje, tá? Então, vamos compartilhar com vocês o quadro. Pronto, estamos aqui nós, quadro compartilhado. Então, vamos lá para a nossa classificação, né, de função. Vamos aqui nós. E agora é o critério 3, né? Terceiro critério. Que tem a ver com o conceito de simetria. O que é isso? Que conceito é... desculpa. O critério é paridade, né? A gente conhece como nome de paridade, mas se eu pudesse dizer o que é paridade com uma palavra, eu falaria simetria, né? Então, a gente tem dois tipos de simetria, né? Então, vamos falar o que é simetria axial e vamos falar de forma muito rápida, ou, né, só dando a ideia do que é simetria central. A palavra-chave de cada uma, simetria axial, axial vem ligado a um eixo. Simetria central está ligada ao conceito de ponto. Ou seja, aqui é em relação ao eixo, né? E aqui é em relação a um ponto. Como assim? Então, você tem... eu não vou nem botar um plano cartesiano, vou botar só a ideia de um plano, e a gente tem aqui um eixo de referência. O eixo. Então, se você tem aqui o objeto, o ponto A, se você quer saber qual é o ponto, né? Se eu fizer essa pergunta, qual é o ponto simétrico ao ponto A em relação ao eixo dado, né? Essa seria a pergunta, tá? Como seria esse ponto? Então, a ideia é bem simples, né? É mais ou menos como se isso aqui fosse um espelho, né? Esse eixo é um espelho. Então, se você está diante de um espelho, você é o ponto A, e você está diante do espelho, onde é que você aparece nesse espelho? Então, fica bem claro que nós faremos uma reta perpendicular. O que é perpendicular? Que forma um ângulo de 90 graus. Estou fazendo tracejada, podia fazer linha cheia também. E aqui um ângulo de 90 graus. E essa distância daqui, né, entre esse ponto no eixo e na perpendicular, entre esse ponto de azul e esse ponto de vermelho, ponto A, é uma distância D. Esse ponto simétrico eu vou chamar de A', tá? A linha vai ser o ponto simétrico. Então, onde é que ele está? Aí você faz uma distância na mesma reta perpendicular, você traça essa mesma distância, esse mesmo pedaço aqui, você traça aqui. Vamos supor que pare aqui,
Ficou um pouquinho maior do que eu queria. Deixa eu apagar. Pronto. E no olho aqui, mais ou menos esse ponto. Esse ponto vai ser o ponto A', e esse é o ponto simétrico. Então, como é que eu falo? Eu falo que os pontos A e A' são simétricos um do outro. Em relação a quem? Em relação a esse eixo. Como se ele fosse esse eixo, o espelho. Então, eu falo que isso é uma simetria axial. Por quê? Porque é feita em relação a um eixo. Já a simetria central, se eu tenho o mesmo ponto A, e eu tenho um ponto, então vamos botar esse ponto aqui, ó. Vamos botar vou botar de preto e botar esse ponto aqui. Né? Esse é o ponto que vai ser a referência para ser feita a simetria. E como é que acontece a simetria? Você faz agora uma perpendicular novamente, você faz a reta que passa pelos dois pontos e obedece essa mesma ideia de distância que a gente fez na simetria axial. Pronto, então, mais ou menos isso aqui, vamos marcar aqui esse ponto vai ser o A'. Então, eu falo que o A, epa, ficou um pouquinho mais curto, né, pessoal? Deixa eu melhorar um pouquinho, ficou um pouquinho perto, né? Tem que ser essa distância daqui, ó, essa distância daqui, D, tem que ser a mesma distância aqui, tá? Mesma. Então, tem que fazer um pouquinho mais esse ponto aqui. Então, esse é o ponto A'. Exatamente como no desenho anterior, o A e o A', né? O A e o A' são simétricos. Agora, são simétricos em relação a quem? Aí aqui na direita eu vou falar, são simétricos em relação a esse ponto que está de preto. E no da esquerda eu falo que A e A' são simétricos em relação ao eixo que está de preto. Então essa é a diferença, né? Agora, se eu pegasse, olha que interessante, se eu pegasse agora uma pessoa aqui, e fosse fazer a simetria, nota aí que eu já estou com infinitos pontos, né? Porque uma pessoa, eu fiz com várias linhas aí. Não é difícil perceber que na simetria axial, aparece aqui do outro lado. Bonitinho, exatamente como acontece no espelho. Agora, se eu botasse aqui, essa mesma pessoa, opa, vamos fazer de vermelho. Se eu botasse aqui essa pessoa e girasse todos os pontos em relação a esse ponto preto, essa pessoa vai aparecer aqui, pessoal. Ó. De cabeça, deixa eu apagar aqui que o A vai coincidir. O ponto A' está aqui. Pronto. Aparece aqui a pessoa de cabeça para baixo. Por quê? Porque, por exemplo, esse ponto B agora aqui, ó, que seria a cabeça dele, eu teria que fazer uma reta passando de B até o ponto de simetria. E com a mesma distância. Ele vai vir exatamente para cá, né, pessoal? Esse vai ser o ponto B', por exemplo. Então, B é simétrico de B', A é simétrico de A'. Eu teria que fazer isso ponto a ponto, né? O ponto C agora, vamos supor que seja aqui, no final, aqui na mão, ponto C. Mesma coisa, eu teria que fazer a mesma distância, saindo desse ponto, passando pelo ponto de simetria, vai chegar, e obedecendo a questão da distância, vai chegar nesse pontinho aqui. Então, o objeto formado fica diferente no final das contas. Mas isso seria a ideia de simetria. Entendido o que é simetria, agora, entendido o que é isso aqui, eu posso falar da classificação de função, né, quanto à paridade, né? Então, vamos falar agora da classificação das funções. Veja que agora, o conceito que eu falei agora antes é um conceito bem mais genérico, é um conceito, né, geométrico. Mas agora eu vou falar das funções, que é o nosso objeto, em relação à paridade, né? Em relação à paridade. Então, em relação a esse critério, as funções,
podem ser classificadas em 3 tipos. A função pode ser classificada, né? Uma função pode ser classificada como sendo par. Uma função pode ser classificada como ímpar. E uma função pode ser classificada, vou usar aquela mesma recurso que eu usei nos 2 primeiros critérios, tudo aquilo que não se encaixar nos conceitos que eu quero definir, as demais eu vou chamar de NDA. NDA é abreviação de quê, pessoal? Nenhuma das anteriores. Vocês já sabem disso. Bem, então se eu pudesse falar com poucas palavras, o que é uma função par? É uma função que tem simetria axial em relação ao eixo Y. Se eu pudesse definir o que é simetria, o que é uma função ímpar, eu falo que é uma função que tem agora simetria central. Simetria central. E em relação a que ponto? Né? Sempre que eu falar um eixo ou um ponto, eu tenho que dizer quem é ele. Em relação à origem do plano cartesiano. Então, é a origem do plano cartesiano que irá definir, que irá fazer, né, a simetria central e que vai gerar uma função ímpar. E a função NDA para a gente é a função que não tem simetria. De nenhum tipo. Seria essa a ideia. Então, vamos agora fazer gráficos, né? E aí o gráfico é aquela nossa ferramenta maravilhosa que a gente entende geometricamente, né, o que está acontecendo. Vou tentar botar aqui retas. Vamos lá, começar a fazer. Pronto, aqui o primeiro plano cartesiano. Está aqui o nosso segundo plano cartesiano. E vamos fazer o terceiro e último, para mostrar a ideia da simetria ou da falta de simetria, né? Que está envolvida aqui com esses conceitos. Pronto. Fizemos aqui, então, a imagem e o domínio. Imagem, domínio. Imagem, domínio. Se eu pegar uma função, ó, vou pegar aqui e vou fazer o mesmo pedaço nas 3. Vou pegar esse pedaço aqui, um segmento de reta, tá certo? O mesmo segmento de reta nas 3. Tá? Com os mesmos pontos, tá? Embora a mão livre não vai ficar perfeito, né? Mas a ideia é o que interessa. Vamos até atribuir valores, tá? Vamos usar a cor verde para atribuir valores. Vamos dizer que esse ponto é 1 mandando para o 1. E esse ponto aqui, só para ficar diferente, deixa eu mudar aqui a escala. Então, vou dizer que aqui é o 2, tá? 2 mandando para o 1 e 4
mandando pro 3. Não está em escala, não está proporcional, mas o que me interessa é justamente ver essa simetria, tá? Deixa eu dar uma diminuída aqui nesse ponto, para um parecer mais um aqui, para ficar um pouquinho mais proporcional. Pronto. 2 manda para o 1 e o 4 manda para o 3. Mesma coisa aqui. O 2 manda para o 1 e o 4 mandou para o 3. Bem, na função par, vai haver simetria em relação ao eixo y, esse eixo daqui, ó. Então, se esse cara aqui, o eixo y, for o espelho, e essa função aqui, né, que ela tem um domínio que vai do 2 ao 4, e uma imagem que vai do 1 ao 3, onde estaria o espelho dela, né? Então, estaria mais ou menos aqui o 2, aqui no menos 2, e pronto. Olha aqui. Aí agora eu vou fazer de azul. Pronto. Agora, esta função, ela está simétrica, né? Essa função está simétrica em relação a que eixo, pessoal? Quem é o espelho? Ao eixo y, né? Então, toda função que for simétrica em relação ao eixo y, eu chamo de função par. Quando é que a função vai ser ímpar? Vamos aqui marcar os pontos, né? Ó, enquanto o ponto 2,1 virou o ponto menos 2,1, o ponto 2,1 aqui vai virar o ponto menos 2, menos 1. E o ponto 4,3 vai virar o ponto menos 4, menos 3. Ou seja, fazendo de azul aqui. Não sei se vocês entendem, é como se esse objeto tivesse rodado, né? Ter feito uma rotação. Como se tivesse feito uma rotação de 180 graus. Em relação a que ponto? A origem, pessoal. Olha aqui, esse pontinho aqui, para quem não sabe, se chama o que mesmo? Origem. Origem de quem? Do plano cartesiano. Porque ele é justamente o ponto de encontro do eixo x com o eixo y. Então, se esse pedaço azul do primeiro quadrante, né, daqui do primeiro quadrante, dessa região, se ela roda do primeiro quadrante, se ela roda de 180 graus, né, em relação a esse ponto, a essa origem, ele vem aqui para cá, né? Esse ponto A vira aqui esse ponto A', e esse ponto B vira esse ponto aqui, B'. Aqui é a mesma coisa, A vira A' e B vira B'. Pronto. E aqui, para dar um terceiro exemplo, que é uma função NDA, né, que nenhuma das anteriores, é uma função que não tem assimetria. Então, por exemplo, o ponto que eu vou criar vai ser, o trecho que eu vou criar vai ser esse trecho aqui. Pronto. Ó, vou até fazer simetria de uma parte, ó. Vou até dizer que um também manda para o menos 2, exatamente como na outra, mas aqui ficou feio, deixa eu melhorar. Mas aqui esse ponto, por exemplo, é o... Pronto. Então, claramente, você percebe, né, que não há nenhum tipo de simetria em relação
ao eixo Y, ao eixo X, à origem, nada disso, né? Então, aqui é fácil ver que, nesse exemplo, que não tem simetria. Toda vez que não tiver simetria, eu chamo de função NDA. Toda função que tem simetria em relação ao eixo Y, eu chamo de par. E toda vez que ela tem uma simetria em relação a um ponto, que pode ser encarado como uma rotação de 180, eu falo que ela tem simetria central, né, pessoal? Aqui a função ímpar possui simetria central. A simetria central também pode ser vista de outra maneira. É como se tivesse feito em duas etapas. Se rolasse uma primeira simetria em relação ao eixo Y, nós geraríamos aqui esse pedaço que eu vou fazer agora de amarelo, tá? Atenção, hein? Então, seria esse pedaço aqui de amarelo. Ó. Veja que esse pedaço amarelo é simétrico, né? Vamos chamar aqui de A, duas linhas, para não confundir com o outro. E de B, duas linhas. Percebam que o ponto A, duas linhas e o ponto A são simétricos em relação ao eixo Y. O ponto B, duas linhas, e o ponto B também são simétricos em relação ao eixo Y. Ou seja, essa curva, esse pedaço aqui amarelo, é simétrico em relação a esse pedaço aqui do primeiro quadrante em relação ao eixo Y. Agora, note que ele também é simétrico, esse pedaço aqui do segundo quadrante, que foi que eu fiz de amarelo, ele também é simétrico em relação a esse pedaço que está aqui no terceiro quadrante. Então, a função ímpar é como se rolassem duas simetrias axiais, né? Então, você pode também interpretar a simetria central como sendo ou duas simetrias axiais, seguidas uma depois da outra. Então, uma primeira em relação, né, ao eixo Y e outra seguida em relação ao eixo X. Note, né, que daqui para cá, o eixo de simetria é o Y. Note que daqui, né, do segundo quadrante para cá, o eixo X é o eixo de simetria. É o espelho, né? Pronto. Então, se você vai querer fazer a rotação de 180 graus, ou se você vai fazer essa sequência de duas simetrias axiais, é você que vai escolher. Eu acho mais simples pensar na rotação de 180 graus, tá? Mas você escolhe, né? O critério aqui é seu, e você escolhe como você vai interpretar. Bem, pessoal, então está apresentado o conceito, né, do ponto de vista do que é. O que é? Então, a função par é uma função que apresenta simetria axial em relação a y. A função ímpar é uma função que apresenta simetria central em relação à origem. E a função NDA é a função que não tem simetria nenhuma. Como eu defino isso algebricamente? Vamos voltar para a tela anterior. E como é que eu definiria isso aqui algebricamente? Então, a definição algébrica seria a seguinte, pessoal. Ó, vou fazer aqui um plano cartesiano. Mostrar aqui um pedaço. Vou começar com a par, tá certo? E vou mostrar, né, aqui está o pedaço simétrico dela em relação ao eixo Y. Pronto. Em relação ao eixo Y. O que eu quero mostrar é o seguinte. Se eu tenho um ponto aqui, um ponto qualquer aqui, eu chamo de X, né, pessoal? E sua imagem, quem é? Esse carinha daqui, quem é? É o f de x, né, pessoal? Cadê o ponto simétrico a ele? É esse aqui, né, pessoal? Perceba que, por definição de simetria, esse pedaço aqui, esse segmento que vai daqui até aqui, né, é igualzinho a esse segmento aqui. Então, se aqui mede x, aqui também mede x, né? Então, não vou botar x aqui duas vezes, vou apagar. E esse valor da abscissa, então, aqui é menos x, né, pessoal? Né? Se x é um ponto qualquer, da minha função, menos x vai ser o seu simétrico. Também pode ser falado como sendo oposto, né? Nos números a gente aceita esse nome. Por exemplo, se aqui o x fosse 5, aqui seria menos 5. Se aqui o x fosse 6, aqui seria menos 6. E assim por diante, né? É essa a ideia de só trocar o sinal,
né? Só trocar o sinal. Bem, e perceba que a imagem desse simétrico é a mesma imagem. O f de x é a imagem tanto desse ponto quanto desse. Ou seja, eu vou definir função π como sendo qualquer que seja o x pertencente ao domínio. E lembre-se, azinho virado de cabeça para cima se chama qualquer que seja, né, pessoal? Qualquer que seja x pertencente ao domínio, eu posso afirmar que numa função π, isso implica dizer o quê? Essa setinha quer dizer implica. Implica dizer que a imagem do número qualquer que eu escolhi, ou seja, o f de x, é igual à imagem do seu simétrico, que eu chamo isso de f de menos x. Essa seria a definição algébrica. Eu vou dar exemplos de leis, onde vocês vão ver isso nas leis, tá bom? Mas essa seria a definição algébrica. O que é? Define algebricamente uma função π. É uma função onde um número do domínio e o seu simétrico mandam para uma mesma imagem. Isso aconteceu com esse ponto, mas aconteceria com qualquer outro, hein? Ó, por isso que eu usei o qualquer, ó. Esse ponto aqui, ó, se eu pegasse esse, né? Se o x agora fosse esse, o simétrico dele seria esse outro agora aqui, ó. Seria esse aqui, ó. E percebam que eles têm domínios simétricos. Mas a imagem continua a ser a mesma. Essa aqui é a imagem, pessoal. Ó, continua a ser a mesma. Pronto. Como eu definiria agora, algebricamente, uma função ímpar? Como é que seria a função ímpar? Vou até mudar a função. Ó, não, eu estou fazendo de preto, né, pessoal? Então, por questão para não gerar confusão, vamos continuar a fazer o plano cartesiano de preto. Pronto. Vou fazer a função de azul, né? Minha função aqui, esse eu vou dar números, ó. Vamos supor que aqui seja 4, que aqui seja 1 e aqui seja 3. Se ela é ímpar, ela tem que ter uma rotação de 180 graus em relação a esse ponto aqui. Então, como é que ficaria isso, pessoal? O 1 teria que aparecer aqui o menos 1, teria que aparecer aqui o menos 3, teria que aparecer aqui o menos 4. E a função está aqui, pessoal, ó. Pronto, infinitos pontos, né? Vamos só botar a linha de chamada de verde, para continuar com aquela nossa convenção, né? Que eu estou fazendo em geral as linhas de chamada de verde. Pronto. Feito isso, está aqui um exemplo de uma função, definida geometricamente. A função está sempre de azul, lembrando disso, né? Então, tudo que está de azul aqui é a minha função. E aí, o que acontece? Se eu pegar um elemento x qualquer, atenção, hein? Um elemento x qualquer na minha função, então esse ponto aqui. Escolhi esse ponto. Cadê a rotação? For fazer a rotação de 180 graus. Onde é que ele vai estar? Vai estar mais ou menos aqui. Porque a distância daqui para cá é a mesma distância daqui para cá, né? Mesmo. Se não está aqui no meu desenho é porque é falha aqui do desenhista, tá bom? Mas esse cara aqui seria quem? Seria o menos x. Então, enquanto esse cara aqui é o x, esse cara é o menos x. A imagem desse ponto é essa f de x. E a imagem dessa daqui, pessoal, ó, é o f de menos x, só que eu sei que ele é negativo, então eu boto um menos, para deixar claro que eu sei que é negativo. Então, definindo aqui, qualquer que seja o x pertencente ao domínio, isso implica dizer que a f de x, ou seja, a imagem do ponto x, vai ser igual ao simétrico da imagem do simétrico de x. Ou seja, cada menos que eu boto aí, eu acrescento uma palavra simétrico
ao português, ou seja, x e menos x são simétricos, né? E f de x e menos f de x, ou de menos x, que é a mesma coisa, são simétricos. Então, os simétricos do domínio levam a simétricos da imagem, né? Então, enquanto nessa aqui, simétricos do domínio levavam a mesma imagem, nesse aqui, simétricos do domínio levam a imagens também simétricas, né? Então, se eu fosse usar português também para isso, como é que eu falaria? Vamos lá, isso aqui eu falaria. Domínios, quer dizer, elementos simétricos do domínio levam a mesma imagem. Isso na função par, né? Na função ímpar, como é que eu falaria? Elementos simétricos. Elementos simétricos do domínio não vão levar mais para a mesma imagem. Vai levar para elementos da imagem. Eu vou usar aqui um termo abreviado, vou falar simplesmente as imagens são simétricas. Se eu fosse usar português, eu falaria assim. O que é uma função par é uma função que elementos simétricos. Agora, é qualquer, hein, pessoal? Não pode ser só 1 ou 2, não. Não pode ser 15, 20, a função tem 21 pontos. E 20 pontos tem essa propriedade. Se o 21º não obedecer essa propriedade, não serve. A definição é muito rigorosa, tem que ser todos, tá? Sem exceção. Bem, feito isso, agora eu vou dar exemplos algébricos de funções pares. Eu vou dar exemplos algébricos de funções pares. Eu vou dar exemplos algébricos de funções ímpares. E aí vocês vão entender, com esses exemplos que eu vou dar agora, vocês vão... funções, né? Vocês vão entender o porquê da escolha da palavra par e o porquê da escolha da palavra ímpar. Porque a palavra par e a palavra ímpar vocês já aprenderam para números, não já? A gente sabe que os números terminados em 0, 2, 4, 6 e 8 são números pares, né? A gente sabe que números terminados em 1, 3, 5, 7, 9 são números ímpares. E o que é que isso aqui tem a ver com função? Tem alguma coisa a ver, professor? Resposta, sim, tem. E vocês vão entender agora através dos exemplos. Vou dar o primeiro exemplo. Se eu der uma função, vou definir ela algebricamente, hein? Que leva os reais nos reais. E a lei dela é y igual a x ao quadrado. Vou só relembrar que toda vez que uma função leva reais nos reais, eu vou usar um termo muito comum, eu vou falar o termo função real, né, pessoal? Função real é uma função que tem o domínio real, atenção, esse é o primeiro cara, é o domínio, e o contradomínio real. Isso leva a esse termo aqui, tá? Falar função real, função assim. Bem, a lei é y igual a x ao quadrado, né? Então, se eu fosse fazer essa função aqui graficamente, eu perceberia o seguinte, né? Ó, eu poderia, como o número 1 é real, eu posso atribuir. Aí, quando eu faço 1 ao quadrado, manda para o 1. O simétrico dele é o menos 1. Mas quando eu faço menos 1 ao quadrado, pessoal, que a lei exige que você faça isso, a gente sabe que menos 1 vezes menos 1, menos com menos a mais, então também vai dar 1, né, pessoal? Então, veja que elementos simétricos levam para a mesma imagem. O 2 e o menos 2 vai acontecer a mesma coisa. O quê? O 2 vai mandar para o 4, o menos 2 vai mandar para o 4 também. Quem mais? O 3 e o menos 3 mandam para o 9, todos dois. O único número que não tem simétrico, ou seja, que o simétrico é ele mesmo, é o número 0, né, pessoal? E 0 ao quadrado vai mandar para o 0. Se eu marcar esses pontos aqui,
Não vou marcar todos não, tá? Vou marcar só os primeiros, ó. Fiz 4 divisões aqui, ó. 2 aqui, desculpa, e 4 divisões aqui. Não, 4 na verdade era só na imagem que precisava, né? Pronto, aí vou marcar agora, ó. Esse aqui é o ponto 0, 0. Esse aqui é o ponto 1, 1. Esse aqui é o ponto 2, 4. Pronto. Esse aqui é o ponto menos 1, 1. Esse daqui, né, pessoal? E esse daqui é o ponto menos 2, 4. Como eu tenho um domínio real, eu posso unir esses pontos. Porque entre o número inteiro 1 e o número inteiro 2, tem 1,1, 1,2, 1,3, que eu posso atribuir também. Então, basta unir, né, pessoal? E forma uma curva chamada parábola. Então, essa parábola aqui que eu acabo de fazer, ela é uma função par. Olhem para o expoente. O expoente foi 2. Será que isso só acontece com um x elevado a 2? Aí eu vou dar agora, então esse foi o exemplo 1. Se eu fosse dar agora o exemplo 2, uma nova função, e vou repetir todo o processo, vou dar a função algebricamente, e vou fazer o gráfico mais uma vez. Só que a função agora, em vez de ser x elevado a 2, vai ser x elevado a 4. Vou até botar um número aqui, ó. Vou até botar um número ímpar aqui, para você perceber que esse número não interfere, ó. 3x a quarta. Então, de novo, faça o gráfico dessa função aí. Como é que fica? Aí, para fazer o gráfico, eu preciso dos pontos, né? Essa tabelinha aqui é muito importante para a gente atribuir os pontos. Então, por exemplo, se eu mando 1, a conta vai ficar 3 vezes 1 elevado à quarta. 3, 1 elevado à quarta é 1. Então, vai dar 3. 1 manda para o 3. E o menos 1, se eu botar agora o menos 1, o menos 1 elevado a 4, pessoal, é menos 1, né? Vezes menos 1, vezes menos 1, vezes menos 1. 4 vezes. Esse com esse dá 1. Esse com esse dá 1. E vai sobrar depois a conta 1 vezes 1, que dá 1 também, né, pessoal? Então, menos 1 a quarta dá 1, e 1 vezes 3 vai dar 3 também. Mesma imagem, pessoal. Olha aqui, números simétricos mandando para a mesma imagem. Aqui o 0 vai mandar para o 0, é o único número aqui cujo simétrico é ele mesmo. Vamos pegar o 2 e o menos 2 agora. Esse vai dar um cara gigante, né? Porque 2 a quarta vai dar 16, vezes 3 vai dar 48. E o menos 2, a quarta, vai acontecer a mesma coisa. Como o expoente é 4, e 4 é um número par, então ele vai dar positivo, né, pessoal? Vai dar 48 também, todos dois. Ou seja, o que é que eu estou querendo dizer? Que esse expoentezinho aí, né, da variável x, do domínio, quando ele for um número par, como 2, como 4... Sim, deixa eu fazer o gráfico, né? Não fiz ainda, peraí. Então, vamos supor que aqui seja o 48, ó, porque eu botei um cara bem grande. E aqui seja o 1, né? Ó. E aqui seja o 2, ó. 1, 2, menos 1, menos 2. Então, tá aqui os pontos, ó. 1 manda para o 1, 1 manda... Não, desculpa, 1 manda para o 3, né? Que tem que ser o 3. Desculpa, 1 manda para o 3. 2 manda para o 48. Ó, esse ponto 0 manda para o 0. Menos 1 manda para o 3. Menos 2 manda para o 48. Ou seja, se eu unir esses 5 pontos, vai dar uma curva que a gente não chama mais de parábola, né? Mas tem um tipo de semelhança com a curva anterior que a gente fez. Essa função que eu acabo de fazer, ela é simétrica em relação ao eixo y. Então, ela é uma função par. Vou dar um exemplo de função que vocês não aprenderam ainda, mas vocês vão aprender. Vou dar mais 2 exemplos. A função, exemplo 3. A função y é uma função real de R em R, e que y é igual ao módulo de x. Vocês vão aprender em detalhes depois o que é módulo, mas eu vou só fazer o gráfico para vocês verem. Ao fazer o gráfico dessa função, vai formar uma espécie de uma letra V aqui. E nota que essa função é simétrica em relação ao eixo y de novo. Então, ela também é par. Exemplo 4.
função de R em R, e a lei agora vai ser cosseno x. E aí essa função aqui vai ser até legal, porque ela é uma função, usando a classificação anterior, ela é uma função alternada, ela é uma função periódica. O gráfico dela é assim, não vou explicar muito detalhes como, né? Mas, ó, ela tem, epa, aqui, ela tem esse pedaço aqui, aí tem esse pedaço aqui simétrico. Aí depois ela faz esse pedaço aqui embaixo, ela faz esse pedaço aqui embaixo. Esse pontinho aqui de azul não existe não, pessoal, na origem, tá? Deixa eu apagar porque esse ponto não existe. Deixa eu refazer o plano cartesiano e deixa eu refazer a função. Pronto. Aí depois eu faço esse pedaço aqui, ó, e segue esse pedaço aqui de novo. Ó. Tudo simétrico em relação ao eixo Y, viu, pessoal? Bonitinho. Essa é a função cosseno. Ela também é uma função par. Agora vamos dar exemplo das funções ímpares. Olha aqui. Sim, outra coisa curiosa nessa lei, ó, que o número que é par, que eu tenho que olhar é só o expoente, viu, pessoal? O número, o coeficiente que está multiplicando não interfere na jogada, não. Se ele é par ou se ele é ímpar, não interfere. O que interfere é o expoente. Vamos ver agora os exemplos das funções ímpares para vocês constatarem. Ó. Exemplo 1. É o exemplo, né, dos mais famosos de todos. Essa função que ganha essa lei daqui, que é a lei mais simples possível que existe, onde y, a imagem é igual ao domínio, é a função identidade. Enquanto aqui a gente chama de parábola, né? Usei aqui o nome parábola para esse exemplo aqui, ó. Essa função aqui chama função identidade. Como é que é o gráfico dela? Função identidade. Ficou muito mal escrito. O gráfico dela é assim, né? Se você atribuir, né, valores, ó. O 2 manda para o 2. O 3 para o 3. O menos 2 manda para o menos 2. O menos 3 manda para o menos 3. Então, veja aqui. Imagens, domínios simétricos, que é o 2 e o menos 2, mandam para imagens simétricas. Então, como é que fica isso no gráfico, né? Ó, 1, 2, menos 1, menos 2. Desculpa, 1 e 2 lá em cima, agora sim, menos 1 e menos 2. Então, ó, 1 manda para o 1, tá aqui. 2 manda para o 2, tá aqui. 0 manda para o 0, não marquei lá, mas ele existe, né? 0 também manda para o 0. Menos 1 manda para o menos 1. Menos 2 manda para o menos 2. E como o domínio é real, mais uma vez eu posso unir esses pontos e formo uma linha reta, pessoal, que passa pela origem e que divide esse primeiro quadrante, né? Esse primeiro quadrante aqui, em ângulos iguais de 45 graus. Não é qualquer reta que passe pela origem, né? Se eu fizesse, por exemplo, essa reta aqui, ó, que passa pela origem, vamos supor que essa reta azul passe, seja uma reta que passe pela origem, claramente esse ângulo aqui é menor que esse, né, pessoal? Então, para ser a função identidade, tem que ser ângulo de 45, viu, pessoal? Então, note que nós temos uma simetria, né? Central, né? Se eu pegar esse ramo aqui que está no primeiro quadrante e girar de 180, eu formo o outro lá de baixo. Esse é o exemplo 1. Exemplo 2 agora. Então, veja que o expoente agora foi ímpar, né, pessoal? Qual é o expoente de x? X é x elevado a 1, né, pessoal? Vocês sabem disso, né? Qualquer número elevado a 1 é ele mesmo. Então, não preciso colocar esse 1. Então, na função y igual a x, o expoente é 1. E 1, pessoal, é um número par ou ímpar, né? É um número par, né? Ou, falei bobagem, é um número ímpar, né? Vamos agora aqui para o exemplo 2. No exemplo 2, a função vai ser novamente a função de R em R, onde y vai ser igual a x elevado a 3. E aqui eu vou até fazer questão de botar um número par aqui, multiplicando, para mostrar que ele não interfere. 2 vezes x ao cubo. 2 vezes x ao cubo. Então, se você for fazer o gráfico dessa função, você verá que
Ao atribuir, por exemplo, o número 1, a conta vai ficar 2 vezes 1 elevado a 3. 1 elevado a 3, a gente sabe que dá 1, 2 vezes 1, 2. Se você pegar agora o simétrico do 1, que é o menos 1, e eu posso, porque o domínio é real, e o menos 1 também é um número real, quanto é que vai dar? Ó, usando a mesma lei, 2 vezes x ao cubo, 2 vezes menos 1 ao cubo. Menos 1 ao cubo, agora dá menos 1, né, pessoal? Porque fica menos, com menos, com menos. Esse vezes esse dá mais 1, e mais 1, mais com menos, dá menos, né, pessoal? Então, o resultado final fica negativo. Então, percebam que o resultado deu menos 2. Então, números simétricos do domínio levaram a números simétricos na imagem. Como ficaria esse gráfico aqui? Sim, o 0, fiz isso com 1. O 0, você sabe que manda para o 0 de novo. Se eu botar agora o 2 e o menos 2, números simétricos, 2 ao cubo vai dar 8, vai dar 16, e vai dar menos 2, vai dar menos 16. Marcando esses pontos, aqui, ó, 1 e 2, e aqui chegou em 16, ó, em 16 e em 2, né? Aqui vai ser o menos 2, aqui vai ser o menos 16, aqui vai ser o 1 e o 2. Então, quais são os pontos dessa função? Vou marcar, né? 2 manda para o 16, esse é o primeiro ponto. 1 manda para o 2, esse é o segundo ponto. 0 manda para o 0, esse é o terceiro. Menos 1 manda para o menos 2, terceiro ponto. E menos 2 manda para o menos 16. Como o domínio é real, e eu posso unir os pontos, vai dar uma curva mais ou menos assim, viu, pessoal? Ficou bem legal. Opa. Pronto. Mais ou menos isso aqui. Então, perceba mais uma vez que o expoente foi ímpar. Daí, então, eu poder generalizar, né, a seguinte ideia, a partir de agora. Se eu tenho x elevado a n, né, uma função assim, x elevado a n, né? Então, se n for par, a função vai ser par. Né? A função vai ser par. E se n for ímpar, a função vai ser ímpar. Seria essa ideia que eu posso, então, generalizar. E está explicado, então, a origem do nome, né, pessoal? Par e ímpar. Porque eu podia falar função simétrica axial, função... Mas por causa da ligação algébrica com o processo, foi dado esse nome. Bem, teria vários outros exemplos para mostrar ainda. Vou citar um terceiro e último agora. Se a função cosseno é par, a função seno de domínio real, y igual a seno de x. E se eu fizer essa função, ela vai ser ímpar. Vamos fazer aqui o esboço do gráfico dela. Ela funciona assim, ó. Y e x. Eu faço muito rápido e acabo fazendo letras bem ruins. Vamos lá. Aqui, esse pedaço aqui é mais ou menos um pedaço da função seno. Aí ele tem um pedaço aqui, ó, com simetria axial, ó. Esse vira esse. Depois, esse pedaço aqui, ela continua. E aí, a simetria axial leva a esse pedaço aqui, ó. Depois, esse pedaço aqui, ó, a simetria axial leva a esse aqui e assim por diante. Ou seja, é uma função periódica, alternada de novo, né? Que fica crescendo, decrescendo, crescendo, decrescendo. E que é ímpar, porque ela tem simetria central. Bem, pessoal, eu acho que falei tudo o que eu gostaria de falar, né? Mas, assim, eu podia, agora, graças a essa nossa informação, eu posso até concluir o seguinte. E essa função aqui, pessoal, ó, eu podia perguntar, ó, função de R em R, e a lei é a seguinte, 5x à sexta mais 7x à quarta menos 12x ao quadrado.
Aí eu peço, classifique... Opa, foi mal aqui. Fazendo aqui. Classifique. Então, dada essa função definida algebricamente, né, desse jeito aqui, classifique-a quanto à paridade. Diga se ela é par, se ela é ímpar ou ela é linear. Pessoal, se você for fazer a tabela de pontos e for fazer o gráfico dela é bem mais complicado do que todos que eu dei até agora. Mas tem uma dica muito simples que é a seguinte, ó. Expoente par. Então, esse pedaço aqui todo é par. Expoente par de novo. Esse pedaço todo aqui é par. Expoente par de novo. Esse pedaço todo aqui é par. Par mais par mais par dá par. Então, essa função, ela é par. Só olhando para a lei. Olha como é um bom negócio. Vou dar outro exemplo. F de R em R, a lei agora vai ser 6x a sétima menos 5x a quinta mais 4x a terceira menos 18x. Note que agora eu peço a mesma coisa. Classifica essa função quanto à paridade. Olha o expoente aqui, é ímpar, né? Então esse pedaço aqui todo é ímpar. Olha o expoente aqui ímpar. Esse pedaço todo aqui é ímpar. Olha o expoente ímpar. Ímpar. Expoente ímpar. Ímpar. E aí, a soma ou subtração de ímpares, no caso aqui das funções, não estou falando de números, não, estou falando das funções, vai dar um resultado ímpar, pessoal. Então, é só testar. Calcule, por exemplo, f de 1, faça essa conta. Depois calcule f de menos 1. Eu garanto que vai dar os simétricos. Esse outro aqui, f de 1. Calcule f de menos 1. E aqui eu garanto na pá que vai dar iguais. Vamos fazer só essa conta para mostrar. Ó. 5 vezes 1 sexta, mais 7 vezes 1 quarta, menos 12 vezes 1 ao quadrado. 1 sexta dá 1, 1 vezes 5 dá 5. 1 quarta dá 1 vezes 7 dá 7. E 1 ao quadrado dá 1 vezes menos 12 dá menos 12. Dei azar que deu justamente o valor zero. Eu queria que desse um cara positivo. Mas vai dar igual, né? Tudo bem, vai dar igual. Zero. Veja que a imagem desse cara vai dar igual. Se eu fizer 5 vezes menos 1 a sexta, mais 7 vezes menos 1 a quarta, menos 12 vezes menos 1 ao quadrado. O fato de fazer menos 1, né, mudar o 1 pelo menos 1, mas como o expoente é par, continua dando 1. Então aqui também vai dar zero, pessoal. Ou seja, f de 1 é igual a f de menos 1. Isso é típico de uma função par, né, pessoal? Já nessa outra aqui, se eu fizer 6 vezes 1 a sétima, menos 5 vezes 1 a quinta, mais 4 vezes 1 a terceira. Veja, apesar de ser grande, as contas vão ser fáceis, viu, pessoal? Então não desanime, não. 1 a sétima dá 1, 1 vezes 6 dá 6. 1 a quinta dá 1 vezes menos 5 dá menos 5. 1 a terceira, 1 elevado a 3 dá 1 vezes 4 dá 4. E 1 elevado a 1 é 1 vezes, vai dar menos 18. Isso aqui vai dar quanto, pessoal? 6 menos 5 dá 1, 1 mais 4 dá 5, 5 menos 18 dá menos 13. Veja aqui embaixo vai dar o resultado simétrico. Vamos ver. 6 vezes, vou trocar o 1 por quem? O domínio mudou de 1 para menos 1. Então, vou escrever todo mundo com o domínio menos 1. Todo mundo. Agora, vamos fazer. Menos 1 a sétima dá menos 1, vezes 6 dá menos 6. Veja que o 6 virou menos 6. Menos 1 a quinta dá menos 1, vezes menos 5 dá mais 5. Ó, trocou, o menos 5 virou mais 5. Todo mundo vai dar trocado, pessoal. Mais 4 vai dar menos 4. E o menos 18 vai dar mais 18. E ao fazer essas trocas aqui, o resultado vai dar 13, pessoal. 13 não é igual a menos 13, mas são simétricos. Ou seja, f de 1 é igual ao f de menos 1 com o sinal trocado. É isso que eu escrevi lá, então, quando eu disse que uma função ímpar, o f de x, né, é igual ao f de menos x com o sinal trocado, ou seja, com menos aqui fora. Tá? Uma observação que vale a pena também comentar, um próximo exemplo. Professor, e se misturar pedaços pares e ímpares? Como essa função aqui, ó. X à terceira mais x ao quadrado.
Claramente aqui, né? Esse pedaço, o expoente é ímpar. Claramente aqui, esse expoente é par. Se você for calcular agora 1, né? O 1 manda para quem? E o menos 1 manda para quem? Vamos ver. Então, f de 1 vai ficar 1 ao cubo mais 1 ao quadrado. 1 ao cubo dá 1, 1 ao quadrado dá 1, mais 1 dá 2. Agora, quando você vai fazer o menos 1, o f de menos 1, então você tem que botar o menos 1 no lugar do x. Menos 1 ao cubo vai dar menos 1. Menos 1 ao quadrado vai dar mais 1. Veja, pessoal, que vai dar 0. Não dá nem igual, nem simétrico. O que faz com que essa função daqui seja classificada como sendo NDA. Toda vez, então, que misturar algebricamente um pedaço ímpar com um pedaço par, somando ou subtraindo, você pode generalizar e dizer que vai dar uma função NDA. Pronto, pessoal. Acho que foi tudo. Deixa eu tirar aqui essa tela e voltar a aparecer para vocês. Eu acho que eu falei tudo que eu sabia sobre função do ponto de vista básico, sobre a função par e a função ímpar. Resumindo aí a nossa aula de hoje, função par é aquela que apresenta simetria em relação ao eixo y. Ela é simétrica em relação ao y. O que tem o y aqui, o que tem no lado aqui é igual do outro lado, igualzinho, né? A equação algébrica, em geral, envolve a variável x elevada a expoentes pares. Daí o nome função par. Né? O número par levando ao conceito de função par. Veja que são objetos matemáticos diferentes. Um é número, o outro é função. A função ímpar é aquela função que, se você tem aqui o eixo, você tem aqui o eixo xy, você tem um ponto aqui, né? Você tem um pedaço aqui, você tem que girar de 180 aqui para baixo para gerar a simetria central. Ou então você pode interpretar como sendo duas simetrias axiais também, se você entender melhor assim. Bem, essa função, ela, algebricamente falando, a variável x vai estar elevada a expoentes ímpares. E daí o nome função ímpar. E tudo que não tiver nenhuma dessas duas simetrias, eu vou chamar de NDA. Isso resume a nossa aula de hoje. Falamos o critério 3 e está faltando agora só o último critério. O critério muito importante, que é o que vem na aula 16, que eu vou falar quanto ao contradomínio. Ou seja, eu vou falar quando é que uma função é injetora, quando ela é sobrejetora, quando ela é bijetora. Essa aula é muito importante e graças a isso eu vou utilizar esse conceito, por exemplo, quando eu for falar de função inversa, que vem depois, tá? Conforme vocês percebem, as minhas aulas, os conceitos são muito amarrados, porque estão muito ligados, e você tem que conectá-los. Mas na hora, parece difícil, parece complicado, mas na hora que você começa a entender, começa a criar uma estrutura muito bem sólida. O método que eu estou falando até